Oi, queridos, graça e paz. Mais um dia vamos estar compartilhando da palavra do Senhor. Hoje é o último dia de janeiro de 2021 e os dias têm voado, queridos, como vapor. Eu peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comentem e compartilhem nas suas redes sociais. Amados, quem quiser contribuir no meu ministério, eu deixei o número da conta na descrição do canal, mas só quem sentir no coração, porque eu quero estar comprando, amados, uma câmera melhor, equipamentos melhores para que alcance mais vidas. Mas enfim, vamos direto à palavra de Deus. Amém? O tema da mensagem é José na casa de Potifar. Amém? Essa palavra, queridos, glória a Deus. Essa palavra está no livro de Gênesis. Amém? Gênesis capítulo 39. Amados, eu tenho algumas palavras, assim, Deus me deu algumas palavras de José do Egito. Desde que começou a pandemia, o Senhor tem ministrado no meu coração sobre José do Egito, desde o ano passado. E o Senhor também me falou que o ministério de José começou no deserto, amém? Na prisão. Então, amados, eu quero falar sobre José na casa de Potifar, amém? Vamos estar tratando esse assunto a respeito de cobiça, tentação, amém? E prosperidade. Vamos lá, capítulo 39, verso 1, Gênesis. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, né? Potifar vendo isso, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava a sua mão. Amém? José achou graça a seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Amém? Vamos parar por aqui, queridos, no verso 5. Esse ensinamento é muito rico. Amém? Eu vejo, amados, que a história de José, ela sempre tem nos ensinar. Por isso que José sofreu muito. E eu vou contar também o testemunho do que eu já passei, queridos. Amém? Sempre que eu passo uma dificuldade, eu também lembro da história de José. Tanto que a questão da igreja. Se você foi abandonado da igreja, lembre-se de José. Tem um vídeo aqui no canal. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui, queridos, é que Deus era com José. Amém? E a bênção estava com José, pois prosperou na casa de Potifar. Amém? José tinha uma virtude. Ele era administrador. Amém? Lembre-se do sonho de José, que os irmãos se prostravam perante ele. Não sei se é a lua, ou não lembro se é as estrelas que se prostravam diante de José. Então, amados, ele já tinha esse dom. Deus estava cada vez mais fazendo isso ficar nítido na vida de José. Então, Deus era com José. Deus abençoava o trabalho das mãos de José. Amém? Salmo 90:12 nos ensina, né? Que além de contar os nossos dias, verso 17, prospere o trabalho de nossas mãos. Essa é a primeira coisa que eu aprendo, queridos, né? No primeiro ponto que eu percebo. E a lição, né? Que José administrava finanças. Então, uma virtude que Deus já estava trabalhando na vida de José, para depois ele administrar as finanças de Faraó. Segunda lição,
amados, para nós, Deus, nós cristãos, Deus te colocou no lugar certo para ser aparador de veredas. Amém? Lance a sua sorte entre os campos e depois de muitos dias você verá os frutos. Então, queridos, Deus colocou José no lugar certo. Mas na visão humana, amados, nós não veríamos que isso é um projeto, é um propósito que Deus tinha na vida de José. Porque ele, amados, foi vendido. Ele podia ter pensado, nossa, eu já fui vendido por meus irmãos, agora eu fui comprado por um homem, assim, por um senhor, eu fui, né? Se você for pensar na visão humana, você não vê solução. Mas quando você, amados, tem os olhos espirituais abertos, você vê o quanto Deus, ele quer nos atrair aos seus propósitos, aos seus sonhos, os sonhos grandes que Deus tinha para a vida de José. Glória a Deus. Aleluias. Vamos ler o verso 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Amém, queridos? O texto enfatiza que José tinha uma beleza. Amém? Amados, olha que interessante. A beleza, ela não é o que os padrões do mundo elevam. Os padrões do mundo elevam muito a beleza, exemplo, da juventude, né? A pessoa é bela pelas suas roupas, pela sua desenvoltura, ou cor de pele, cor de olhos, né? Isso que o mundo ensina. Só que eu percebo algo nesse texto, que é uma pessoa que quando ela tem sabedoria de Deus, o rosto dela se aformoseia. Existe um brilho do Espírito Santo no olhar dessa pessoa. Você vê essa beleza. Então, entenda, amados, que espiritualmente, né, José, ele era belo também porque ele tinha Deus, o Espírito de Deus nele. Ele temia o Senhor. Então, quando uma pessoa teme, ela é obediente a Deus, ela fica bela, porque Deus é que dá forma. Lembre-se do princípio, queridos, que eu postei aqui, o vídeo, né? O Espírito de Deus, né, na roda e na criação do mundo. Então, a terra ela era sem forma e vazia, até que Deus disse, haja luz, houve luz, haja separação entre as águas e houve. Então Deus deu forma à terra. Então compare, viemos do barro. Então Deus dá forma a nós. Amém? Então eu vejo isso no verso 6. Outra coisa que eu percebo no verso 6 aqui, queridos, que, aleluias, a fidelidade de José ao seu Senhor. Amém? Por quê? Porque ele temia a Deus. Deus nos ensina, queridos, que devemos ser fiéis às autoridades. Então José, ele era fiel, ele entendia autoridade, ele entendia princípio. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar lendo. Vamos para o verso 7. E aconteceu, depois dessas coisas, né? Que coisas? José na casa de Potifar, né? José chegou na casa de Potifar, do oficial, né? Que ele era capitão egípcio, do rei. Então, aconteceu, presta atenção, amados, prestar muita atenção nesses versos em diante, que depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos de José e disse, deita-te comigo. Essa mulher, amados, ela está dando lugar à cobiça. Amém? Glória a Deus. A luta do som, queridos. Vamos continuar. Verso 8. Glória a Deus. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és
Vamos voltar lá, amados. Ninguém, verso 9, ninguém é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher, como? Pois eu faria este tamanho mal e pecaria contra Deus. Como ele poderia pecar? Ele pensava. E aconteceu que, falando ela cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Olha que palavra, queridos. Eu percebo a fidelidade de José. Amém? Eu percebo a fidelidade de José sobre o seu Senhor. Primeira coisa que eu vejo aqui, a mulher de Potifar. Ela deu lugar à cobiça. Amém? Ela deu lugar à cobiça. Amém? E a cobiça, amados, gera tentação. E a tentação gera a morte. Glória a Deus. A tentação gera a morte. Então, ela deu lugar à cobiça. E a cobiça gera a morte. Queridos, pense bem, pense bem. Quando Deus nos coloca no lugar, Ele tem um propósito ali. Amém? E qual é um dos propósitos de Deus? Ver até onde vai a sua fé. Amém? E José, ele temia a Deus, porque ele disse: o meu Senhor me concedeu todas essas coisas aqui, só que eu não posso tocar em você. Eu não posso ter a mulher do meu patrão. Amém, queridos? Então, queridos, ele não cedeu. Se fosse um homem ímpio, como ensina em novelas, em filmes, ele cederia. Só que ele não cedeu por amor, por obediência a Deus. Queridos, com 18 anos, eu vou contar 2 testemunhos. Com 18 anos, amados, eu tive o meu primeiro emprego e eu fui tentada. Amém? Eu via nos olhos do meu patrão que ele me cobiçava, só que eu fugia. Amém? Eu comecei a conhecer a palavra neste tempo e eu fugia. Como assim? Eu desviava o olhar. Eu não olhava para baixo e orava: Senhor, faça com que ele ame a esposa dele, porque ele tem um filho de 2 anos. E eu sempre orava. E com o tempo foi cessando, queridos, essas coisas. Eu tô passando muita luta, queridos, no som, mas se ficar travando eu vou desligar e vou fazer mudo, amém? Assim, sem som. Então, queridos, eu via isso. E o outro testemunho, uns 2 anos atrás, amados, eu tinha o contato de um rapaz, né, que me ajudava, porque não existia, né, hoje tão fácil Uber, né, aplicativos, e o contato ficava gravado. Só que, amados, eu nunca fui uma mulher de sensualidade, amém? Então, eu mandava sempre mensagens bíblicas. Só que surgiu um determinado momento, igual no caso dessa mulher. O que ela fazia aqui? Vamos ler. Porque nada é por acaso, queridos. O pecado, ele não é por acaso, amém? Você tem que dar luz a ele. Como dá luz? Você alimenta ele. E como José fez, ele não alimentou. Só que ela não cessava, queridos, igual a mulher de Provérbios capítulo 7. Olha aqui que fala, ó. E aconteceu que, falando ela cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Amém? Vamos ler aqui, ó. Verso 11. Sucedeu no certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou sua veste na mão dela e fugiu para fora. Então, amados, de fato, ele fugiu até nu, acredito aqui,
né? Porque falou, chega. Porque quando não dá mais, você foge. Então, queridos, voltando ao meu testemunho, né? Esse rapaz que eu não citarei o nome, somente a situação para edificação do corpo de Cristo, amém? Então, todos os dias ele tinha uma conversa, até que eu descobri que esse rapaz ele estava afastado da igreja. Ele tinha terminado recentemente, era recente, né? Era recente, na verdade, um relacionamento. E, amados, eu chamei para ir na igreja, mas com o tempo o Senhor foi ministrando no meu coração. Como, Márcia? Comecei a sentir tristeza pelos pecados dele. Mas que pecados? Quando você conversa com a pessoa, o Espírito Santo te mostra mais ou menos as áreas de luta da pessoa. Então você vê a fraqueza. Amém? Quando os seus olhos estão abertos. E surgiu oportunidades. Mas como eu descobri, amados, que estava sendo em mim produzido a tentação? Como eu descobri? Eu descobri quando ele começou a falar que gostava de sair para o lugar sozinhos. Amém? Então, eu fui conciliando como assim? E não mostrar, né? Por exemplo, a pessoa que está conhecendo para a família. Eu pensei, amados, eu sempre tive um pensamento assim, não sei, porque eu converti tem uns anos já, e eu sempre tive um pensamento que o homem, ele deve visar casamento. Então, quando ele negou o casamento, ele negou essa questão de família, amados, o Senhor me falou, foge. Então, amados, como fugir? Eu fugia. Eu sempre coloquei o nome de Jesus. Mas quando chegou o momento que ele perguntou, ele falou que os homens lançam essas conversas, né? Como a tarde tá. Como é que fala? Está chovendo, né? O dia tá bom para fazer uma coisa diferente. Aí eu liguei os fatos. Porque o homem carnal, ele procura coisas carnais. E eu pensei, esse rapaz, ele está pensando em sexo. Ele está pensando algo fora da vontade de Deus. E, amados, chegou o ponto de ele mesmo falar comigo. Você quer mesmo o certo, o caminho certo? Aí eu pensei, sim. Comigo respondi, sim, eu quero Jesus. Então, queridos, ele começou a afastar. Então foi aí, queridos, não produziu a morte, mas pela conversa eu consigo discernir também. Então afastou. Então foi cultivando. E como foi cultivando igual a mulher que ia dia após dia atrás de Potifar? Os homens que não têm interesse do reino jogam conversas. Quais conversas, Márcias? Vem na minha casa. Vamos sair para tal lugar, né? E eu sempre negando. Eu posso te buscar da faculdade. E eu posso. Aconteceu comigo. Só que eu peguei e lembrei de Jesus. Amados, o temor estava comigo. Amém? Não era porque eu sou alguma coisa, não, mas é porque Deus produziu, porque eu me lembro da aliança que o Senhor fez comigo nos dias da minha mocidade. E como ceder, amados? Não. Uma pessoa que nega o casamento, amados, não é de Deus. Se o homem não propõe desde o início o casamento, não é de Deus. Eu já explico. Tá calor, queridos. Eu já explico em muitos vídeos aqui no canal, queridos. Eu já explico em muitos vídeos. Então, José fugiu. E o que eu fiz? Meu testemunho. Eu fugi, queridos. É uma situação que pode parecer tão normal no mundo, né? Só que não é normal, queridos. É a tentação. Você só cede cede a tentação, vamos supor, cede a tentação quando você não está firmado em Cristo. A carne diria, não, vai mesmo, né? Saia com a pessoa, você já está sozinha, você está carente. Mas, amados, eu prefiro perder. Eu prefiro perder, queridos. Eu prefiro o não de Deus. Tem uma música da Lu Melpídio que fala: sabe dizer sim ou dizer não, tu sabes cuidar. Não sei cantar, mas tu sabes, vou falar a letra, porque eu não sei cantar, queridos. Tu sabes cuidar tão bem de mim. Tu sabes dizer sim, Senhor. Tu sabes dizer não para mim. E eu aceito o seu não, Pai. Eu aceito o seu não. E José, ele preferiu o propósito. Ele preferiu o processo. Então, queridos, glória a Deus, é no deserto
que Deus fala conosco. Amém? Então, isso aconteceu comigo. E mais uma vez, amados, não foi mais de uma vez, foi todos os dias, foi meses. Até que chegou um momento que eu fiquei tão forte que o rapaz me mandou mensagem e eu não respondi. E aconteceu mais de 2 vezes de eu não responder, porque eu não gosto de bloquear as pessoas. E eu não respondi, queridos, eu não cedi, não senti vontade, porque eu pensei, não, Pai, não é do Senhor, e o Senhor já falou comigo, então eu prefiro a tua voz, eu prefiro perder os prazeres, eu prefiro ao seu não, Senhor, porque o não, amados, que você recebe é um testemunho para aqueles que precisam, que estão fracos. Então, como não cair na tentação? Ouvindo Deus, temendo ao Senhor, amém? Vamos continuar, queridos. Está muito quente. Eu não sei aí no seu estado ou na sua cidade. Vamos continuar. Glória a Deus. Verso 12. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Olha para você ver, ela acusou. A cobiça leva à loucura, a loucura, queridos. E o que aconteceu com a mulher de Potifar? Ela deixou que os sentimentos dominassem ela, mesmo naquela época, queridos. Amém? Pecado não escolhe data. Amém? Pecado não escolhe tempo, circunstância. Pecado é pecado. Temor a Deus é temor a Deus. Oh, aleluias. Então, ela deixou que os sentimentos dominassem ela. Por quê? Ela era casada. Ela devia honra ao marido dela. Queridos, tentação, igual no meu caso, solteira, tentação não é só para casado não, queridos. Tentação é para solteiro. Se você não é solteiro, santo, você não vai ser casado. Se você dá brecha na rede social para qualquer um, querido, você não vai ser casado, porque vai ser pior. Se eu não sou santo hoje, como é que eu vou ser amanhã? Amém? Se eu não estou treinada agora no processo, como é que eu vou ser, vou apresentar para a guerra amanhã? Se eu não sou soldado agora, se eu não estou capacitando como soldado agora, como eu vou para a guerra amanhã? Casamento é guerra também, eu acredito. Então, no tempo de solteiro é que você é forjado. Como Deus ensinou, amados, a palavra de Paulo. Paulo ensinou Timóteo: prepare-se, apronte-se como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então, queridos, eu vejo na vida de José frutos. Eu vejo frutos na vida de José. E que frutos são esses? Ele não cedeu. Ele não cedeu. Amém? E ele era homem. Então não é desculpa. Ele, amados, não é desculpa. Por quê? O homem não aguenta. Não, José era homem. Amados, isso é ser homem. Quando Deus disse a Josué, não, Moisés, não sei. Se tu homem, tem um versículo que fala. Se tu homem. Arabaixai. Se tu homem. Se tu mulher. Se tu mulher. Seja mulher de Deus. Seja homem de Deus. Ser homem ou mulher, amados, não é ceder a qualquer um que aparece. Não! O inimigo te oprime. Ele esmaga. Xarabalai. Ele coloca seta, prato, e fala: você será mulher se você se ceder. Não, ser homem e mulher de Deus é ser íntegro. Isso é o fruto de José. Integridade. Glória a Deus, amados. O som até acabou aqui. Integridade, queridos. É isso que é ser homem e mulher de Deus. É ser íntegro perante a tentação de mal. Fugir, ter sabedoria.
Aleluia! O Espírito Santo está ministrando, queridos. Oh, rabaramachei. Glória a Deus, amados. Eu aprendo que quanto mais José obedecia, mais ele estava perto da promessa. Vamos continuar o texto. Aleluias. Verso 14. Chamou os homens de sua casa. Vamos para o 15. Aconteceu que ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, e a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ele na casa do cárcere. Amém? Pelo ato justo de José, ele foi condenado à prisão. Amém? A justiça do homem, queridos, não é justiça de Deus. Só que, amados, o inimigo pode te oprimir, pode te lançar na prisão, você pode perder o seu emprego. Amém? Eu poderia perder o meu emprego, porque eu era iniciante, eu tinha 18 anos, igual no primeiro testemunho, mas não, queridos, para mim, eu nem ligava se eu perdesse, eu prefiro Deus. Então, só que Deus, queridos, ele vê o seu lamento, ele vê a sua dor. Aramanai. Ele vê onde você está. Os homens são injustos. Essa terra opera o ministério da injustiça. Só que aqui no texto, volte-se ao princípio. Volte-se ao princípio. Gênesis, amém? O que Gênesis ensina? O princípio. Deus estabelece limite. E qual que é o princípio aqui quando lemos José na casa de Potifar? Vamos ler aqui. Vamos lá. Vamos procurar o versículo. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor, Deus, estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava a sua mão. Desde o princípio, Deus era com José. Deus era com José. Deus não abandonou José, queridos. Às vezes José não entendia. Às vezes, queridos, você, alguém aqui, não está entendendo. Senhor, porque eu estou nessa prisão? Porque nada está acontecendo. Amém? Igual recentemente uma pessoa me falou, porque nada está acontecendo. Amados, não é o que você vê. O cristão não é guiado por vista. Ele é guiado pela fé. Então, quanto mais você é justo, justificado, lavado pelo sangue de Jesus, maior vai ser a luta. Quanto mais dons Deus te dá, mais você vai ser provado, experimentado na dor. Igual foi José, igual Paulo, que tinha um espinho, a palavra fala, na carne. E o que Deus falou com ele? A minha graça te basta. Então, queridos, a graça de Deus nos basta, porque a graça vai fazer você permanecer no propósito. Às vezes o propósito, amados, é igual João Batista, ter testemunho. Aqui já era suficiente, queridos, para aprendermos o testemunho de José, que a glória dele é grande no céu. Só que Deus, ele quis prosperar José. Deus permitiu José passar pela prisão para depois chegar a Faraó. Queridos, foi necessário José ser acusado. Porque Deus, ele sabia onde José ia, que José temeria. Então, foi necessário José ser acusado para chegar ao copeiro e o copeiro falar, não sei se é o copeiro ou o padeiro, algum dos dois, eu não lembro, falou para Faraó que existia um homem sábio que interpretaria as visões de Faraó. Então, amados, o que eu aprendo, o que podemos aprender? Tema a Deus. Amém? Não ceda à cobiça. Não ceda à tentação. Esses dias, amados, eu estava sendo tentada
E eu comecei a colocar um louvor, comecei a dançar no meu secreto para o Senhor. Mesmo, amados, sendo tentada ali a ver certas coisas na internet, eu falei, não, Senhor, eu não quero ver essas imagens, eu não quero. Vi por alguns segundos, não era pornografia, viu, queridos? Eu vi, mas eram imagens imorais, porque eu confesso. Mas eu falei, eu não quero. E eu me voltei para Deus. Então volte do jeito que você tá. E Deus me deu uma oração. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, essa é a palavra de José que eu tenho para hoje. Eu quero falar mais sobre a história de José, sobre José na casa de Potifar. Eu espero que essa mensagem edifique a sua fé. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Fique na paz do Senhor.